CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. E se eu te dissesse que a rivalidade que começou nos gramados da Inglaterra agora vai esquentar os campos da Copa do Mundo? Gabriel Magalhães e Erling Haaland, protagonistas de duelos eletrizantes na Premier League, se reencontram na busca pela primeira vitória do Brasil sobre a Noruega. Será que as farpas trocadas na Inglaterra vão se transformar em um duelo épico em Nova Jersey? Fique ligado, porque essa história promete. No próximo domingo, dia 5, a seleção brasileira estará em campo em busca de um feito inédito, a primeira vitória contra a Noruega em sua história. O duelo ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante as oitavas de final da Copa do Mundo. Mas, além da busca por um resultado positivo, um embate particular promete roubar a cena. Gabriel Magalhães, zagueiro do Brasil, e Erling Haaland, atacante do Manchester City, trazem consigo uma rivalidade acirrada que se intensificou nos gramados ingleses e agora se transfere para o palco da Copa. A tensão entre Gabriel e Haaland não é nova. Em um campeonato repleto de emoções, suas provocações chegaram a níveis extremos. Em setembro de 2024, durante um jogo eletrizante entre Arsenal e City, os dois jogadores protagonizaram um episódio que incendiou a rivalidade. Após um empate dramático por 2-2, com o City igualando o marcador no último minuto, Haaland arremessou a bola na cabeça de Magalhães durante a comemoração de um gol, um ato que não recebeu qualquer sanção do VAR. Gabriel não deixou por menos. Em uma entrevista ao Pogba, revelou: "Fiz mais isso por ele ter jogado a bola na minha cabeça, para tirar uma onda como ele tirou onda de mim." As palavras do zagueiro mostram que a rivalidade não é apenas dentro de campo, mas também alimentada por provocações fora dele. A história entre os dois remonta a março de 2024, quando um empate sem gols no Etihad Stadium resultou em uma discussão acalorada, levando Pep Guardiola a intervir para separar os ânimos. Desde então, os confrontos entre Arsenal e Manchester City se tornaram um verdadeiro espetáculo, repleto de tensão e rivalidade. No embate seguinte, em fevereiro de 2025, o Arsenal aplicou uma goleada de 5-1 sobre o City, e Gabriel aproveitou a oportunidade para celebrar seu gol em cima de Haaland, reafirmando a rivalidade. Esse histórico de provocações e confrontos diretos moldou não apenas a relação entre os jogadores, mas também a expectativa para o próximo jogo da seleção brasileira. Agora, com a Copa do Mundo em andamento, a rivalidade entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland ganha um novo capítulo. O que será que essas trocas de farpas significam para o desempenho de ambos em campo? A pressão está em alta, e a nação brasileira aguarda ansiosa por uma vitória que não apenas quebraria um tabu, mas também poderia intensificar ainda mais essa rivalidade que já se tornou uma narrativa à parte. O duelo promete ser eletrizante, e a história entre os dois jogadores pode ser decisiva para a trajetória do Brasil na competição. O que acontecerá quando as luzes do MetLife Stadium se acenderem? A resposta está prestes a ser revelada. A rivalidade entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland não apenas promete apimentar o confronto na Copa do Mundo, mas também pode ter consequências significativas para ambas as equipes no futuro. Um desempenho destacado de Magalhães pode solidificar sua posição como um dos pilares defensivos da seleção brasileira, além de aumentar seu valor de mercado. Para o Arsenal, uma exibição convincente de seu zagueiro pode reforçar a confiança na sua defesa, enquanto a vitória do Brasil poderia trazer um impulso moral ao time londrino, que busca se recuperar na Premier League após uma fase irregular. As provocações entre os dois atletas têm gerado repercussões não apenas nos torcedores, mas também em seus colegas de equipe e treinadores. Pep Guardiola e Mikel Arteta, os técnicos de City e Arsenal, respectivamente, estão atentos ao impacto emocional que essa rivalidade pode ter nas atuações de seus jogadores. Além disso, o mercado de transferências pode ser influenciado por essa dinâmica, já que um desempenho excepcional de um jogador pode atrair o olhar de clubes em busca de reforços, tornando a rivalidade em campo um fator que pode reverberar nos bastidores do futebol.
O próximo duelo na Copa do Mundo não é apenas um jogo, mas uma oportunidade para ambos os jogadores deixarem sua marca na história. Um triunfo para o Brasil pode selar a ascensão de Gabriel Magalhães como um dos grandes defensores da sua geração, enquanto uma exibição brilhante de Alan pode consolidar sua reputação como um dos atacantes mais temidos do mundo. À medida que nos aproximamos do apito inicial, as expectativas estão nas alturas. Será que essa rivalidade se transformará em uma nova lenda do futebol? A resposta pode estar a apenas 90 minutos de distância. Você já imaginou como a chegada de Raul Jimenez pode transformar o Flamengo em uma verdadeira máquina de gols? Em meio a rumores e especulações, o clube agiu na surdina e trouxe um dos atacantes mais temidos do futebol mundial. Mas será que essa contratação bombástica é o que faltava para o Mengão brigar ainda mais forte por títulos? Fique ligado, pois vamos explorar o impacto desse jogador no nosso time e o que podemos esperar dessa nova fase no Flamengo. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Nos últimos dias, a atmosfera no Flamengo tem sido marcada por uma expectativa crescente, com os torcedores fervorando nas redes sociais e nas arquibancadas, ávidos por novidades que possam fortalecer ainda mais a equipe. Entretanto, o que muitos não esperavam era que o clube carioca estivesse agindo nos bastidores, longe dos holofotes da mídia, para concretizar uma das contratações mais impactantes do ano. A chegada de Raul Jimenez, atacante mexicano renomado e com passagem por grandes clubes europeus, promete não apenas reforçar o elenco rubro-negro, mas também elevar a autoestima da torcida, que já sonha com conquistas ainda maiores na temporada. Os rumores começaram a circular de maneira discreta, mas rapidamente ganharam forma quando fontes próximas ao clube começaram a confirmar as negociações. O Flamengo, sempre atento ao mercado, viu em Jimenez uma oportunidade de ouro para trazer um jogador com vasto currículo e experiência internacional. Com sua habilidade em finalizações, presença de área e capacidade de criar jogadas, o atacante se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que o técnico tem buscado implementar, prometendo uma nova dinâmica ao ataque flamenguista. Além disso, Jimenez traz consigo não apenas talento, mas também um espírito vencedor, algo que pode contagiar o grupo e inspirar os jovens talentos da equipe. A estratégia do Flamengo em manter a contratação sob sigilo é um reflexo de uma nova era de gestão que busca surpreender adversários e torcedores. Enquanto outros clubes se envolvem em declarações públicas e especulações, o rubro-negro optou por um caminho mais estratégico, priorizando o planejamento e o timing das divulgações. Essa abordagem não apenas evita a pressão excessiva sobre o jogador, como também garante que a apresentação de Raul Jimenez ocorra de maneira grandiosa, alinhando-se à tradição do clube, que sempre buscou fazer das suas contratações verdadeiros eventos festivos. A expectativa é que, ao ser anunciado, o jogador seja recebido com toda a pompa que sua carreira e talento merecem. A chegada de Raul Jimenez ao Flamengo não representa apenas uma adição ao elenco, mas sim um sinal claro da ambição do clube em se manter competitivo em nível nacional e internacional. Com um elenco já recheado de estrelas, a presença do atacante mexicano pode ser o fator decisivo que faltava para alçar o Flamengo a novos patamares. Os torcedores, animados com a possibilidade de ver Jimenez em ação, já começam a imaginar como seria a parceria dele com outros craques do time, criando uma expectativa palpável em torno das próximas partidas. O Flamengo, com essa movimentação, não apenas reforça sua força no futebol brasileiro, mas também se posiciona como um protagonista no cenário global, almejando conquistar títulos que façam história e marquem a era de um novo ícone no Maracanã. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas uma adição ao elenco, mas uma verdadeira revolução nas dinâmicas de jogo. Sua habilidade em ler as jogadas e antecipar os movimentos dos adversários é digna de um maestro em uma orquestra, regendo cada nota com precisão e emoção. Sua visão de jogo, amplamente reconhecida, não só cria oportunidades de ataque, mas também proporciona uma segurança defensiva, permitindo que os companheiros se posicionem com mais confiança.
A capacidade de transformar uma jogada aparentemente inócua em uma grande chance de gol faz com que sua presença em campo seja um diferencial inegável, elevando o nível de competitividade do time e desestabilizando as defesas adversárias. Além de suas habilidades técnicas, a influência desse jogador vai além das quatro linhas. Ele traz consigo uma experiência valiosa, adquirida em competições de alto nível, que pode ser crucial para moldar a mentalidade do grupo. Sua postura profissional e ética de trabalho servem como um exemplo a ser seguido, inspirando os mais jovens e os menos experientes a buscarem a excelência diariamente. Essa liderança natural tem o potencial de unir o elenco, criando um ambiente onde a colaboração e a determinação se tornam a norma. Em situações de pressão, sua capacidade de manter a calma e tomar decisões acertadas pode ser o fator decisivo para vencer jogos importantes, transformando a pressão em motivação e garra. Ademais, a habilidade desse atleta em se adaptar a diferentes funções dentro do campo oferece ao treinador uma flexibilidade tática sem precedentes. Ele pode atuar tanto como um criador de jogadas, desafiando as defesas adversárias com passes precisos e incisivos, quanto como um finalizador letal, capaz de converter oportunidades em gols. Essa versatilidade não apenas aumenta as opções estratégicas do comando técnico, mas também permite que o clube se ajuste rapidamente às circunstâncias de cada partida. Essa capacidade de transitar entre posições e funções, mantendo sempre um alto nível de performance, pode ser um verdadeiro trunfo em competições longas e desgastantes, onde a rotatividade do elenco é fundamental para preservar a energia e a qualidade do jogo. Por fim, o impacto desse jogador no clube transcende o que se vê em campo. Sua presença pode atrair novos torcedores e patrocínios, fortalecendo a marca do clube e ampliando sua visibilidade no cenário nacional e internacional. A carisma e a conexão que ele estabelece com a torcida são elementos que podem galvanizar a paixão dos torcedores, aumentando a frequência nos jogos e a venda de produtos oficiais. Essa relação simbiótica entre o jogador e a torcida não apenas eleva o moral da equipe, mas também contribui para a construção de uma identidade forte e coesa, solidificando o clube como uma verdadeira potência no futebol. Em suma, a chegada desse atleta não é apenas uma questão de talento, mas uma promessa de transformação e crescimento, tanto dentro quanto fora de campo. A paixão dos torcedores por um clube de futebol vai além da simples admiração por jogadores e vitórias, é uma conexão emocional que se entrelaça com memórias, tradições e um sentimento de pertencimento. Para muitos, torcer pelo seu time é uma parte fundamental da identidade, moldando não apenas suas rotinas aos finais de semana, mas também influenciando suas interações sociais e culturais. Em cada grito entoado nas arquibancadas, há uma história individual e coletiva que se revela, desde avós que levaram seus netos pela primeira vez ao estádio até amigos que se reúnem para assistir aos jogos, independentemente da distância. Essa relação intrínseca entre o torcedor e o clube cria um mosaico vibrante de emoções que se intensifica a cada vitória ou derrota, formando um laço indissolúvel que perdura através das gerações. Os torcedores, em sua diversidade, expressam opiniões que refletem não apenas a performance do time em campo, mas também a gestão, a filosofia esportiva e a conexão com a comunidade. Muitos se mostram críticos em relação a decisões tomadas pela diretoria, como contratações, demissões de treinadores ou até mesmo mudanças na estrutura do clube. Essa crítica, no entanto, não é apenas uma manifestação de insatisfação, é um desejo profundo de ver o clube prosperar e alcançar seu potencial máximo. Os torcedores sentem que têm o direito de opinar, pois são eles que sustentam a essência do clube, seja através da compra de ingressos, do apoio nas redes sociais ou da presença nas arquibancadas. Essa responsabilidade compartilhada gera um diálogo constante entre a torcida e a administração, onde cada voz tem seu peso e sua importância. Além disso, a opinião dos torcedores também se revela nas redes sociais, onde cada comentário, crítica ou elogio pode ser amplificado instantaneamente. O ambiente digital se tornou um território fértil para debates acalorados, onde a paixão se mistura à frustração e à esperança. Torcedores criam grupos e fóruns, onde discutem estratégias, analisam desempenhos e compartilham suas expectativas para o futuro do clube. Esse espaço virtual não apenas democratiza a opinião, mas também fortalece o sentimento de comunidade entre aqueles que compartilham a mesma paixão. Contudo,
essa dinâmica pode ser volátil. Enquanto a euforia de uma vitória pode unir os torcedores em um coro de celebração, uma derrota pode gerar descontentamento e divisões, revelando a fragilidade da relação entre a torcida e seu amado clube. Por fim, é essencial reconhecer que, apesar das divergências que possam surgir, o amor pelo clube é um elo que une todos os torcedores em torno de um mesmo objetivo: ver sua equipe brilhar. Em meio a críticas e elogios, há um respeito mútuo que permeia essa relação, um entendimento de que cada opinião, por mais divergente que seja, carrega consigo a mesma paixão e esperança. Os torcedores se tornam, assim, guardiões da história do clube, prontos para defender suas tradições, mas também abertos à mudança, com a certeza de que, independentemente dos resultados em campo, o amor pelo time sempre prevalecerá. Essa é a essência de ser torcedor: viver intensamente cada emoção, cada desafio, e, acima de tudo, acreditar que, juntos, podem fazer a diferença na trajetória do seu clube. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.